Opa, meus irmãos, graça e paz, aqui quem fala é Richard, eu sou o dono do canal. Deus abençoe vocês. E hoje o tema do vídeo é como vencer as tentações. Isso eu acho que vai ser o melhor tema que eu vou gravar, porque esse daqui é um tema que importa muito para todos nós cristãos, né? Que o pecado é a única coisa que nos afasta do Senhor. O pecado é aquela lama onde, se você caiu uma vez, para você sair, para se limpar é difícil, né? E que às vezes a gente acha que fica sem saída. A gente acha que, né, tem gente que vive, sei lá, cara, anos no pecado, que vive a vida inteira achando que o pecado, né, é algo normal, e quando conhece a Cristo, ele tem que largar de vez aquilo dali para viver o chamado de Deus. E que aquilo dali é uma facada no coração da pessoa, né? Muitas vezes é algum prazer, alguma coisa que ele goste, ou sei lá, né? Mas para a gente começar, né, para vencer o pecado, a coisa básica é a oração. A gente pede forças ao Senhor, né? Porque a gente sabe que o pecado muitas vezes é intencionado pelo inimigo. O inimigo ele vai colocar tentações para tentar fazer você cair, né? São tentações muitas vezes muito fortes. Mas o Senhor nunca vai deixar que seus filhos caiam, né? Ele vai dar as armas necessárias, basta você usar. Mas cabe a gente também lembrar, o Senhor ele nos fortalece, ele vai nos fortalecer contra o mal, né, contra o pecado, mas cabe a gente também se lembrar que nem sempre é o inimigo, muitas vezes é ele, mas nem sempre, às vezes é você, a sua carne que é fraca, e aí você vai lá e coloca a culpa no inimigo, e às vezes é aí onde está o seu erro, colocar a culpa demais no inimigo e não procurar a falha em si mesmo, né? Isso é o erro de muitos cristãos por aí, né? Eles dizem, eu caí porque o inimigo jogou uma tentação muito forte, ou o inimigo colocou uma armadilha, ou o inimigo colocou brechas. Não, cara, às vezes a brecha é você. Às vezes é você que abre o portão para o pecado entrar, às vezes é você que deixa o pecado fazer morada em você em vez do Espírito Santo, né? E a gente sabe o que é pecado, a gente sabe porque quando a gente vai cometer algo de errado, a gente sabe que aquilo é errado, a gente sente que aquilo é errado. Aquilo é o Espírito Santo te alertando, cara. Não faça, não entre nisso daí, não vá por esse caminho, né? E primeiramente em Efésios 4:27, tá? É o primeiro versículo que eu vou usar. E não deem lugar ao diabo. Não dê lugar ao inimigo. Qualquer tipo de brecha que tiver, sei lá, o seu celular, ou uma série, ou um filme, ou o seu passatempo, ou o seu... Cara, não dê espaço ao inimigo. Não dê. Se é um amigo seu, cara, se afasta. É melhor você perder um amigo do que perder a eternidade com o Senhor. É melhor você perder aquele seu companheiro que leva você para o mal do que você perder a presença de Deus, porque a presença do Senhor é a única coisa que nos basta, é a única coisa que pode nos preencher. Um amigo nunca vai, né? E é isso, nunca dê espaço ao inimigo, e às vezes o inimigo é a nossa carne, tá? Não dê espaço ao pecado de maneira alguma, porque o pecado, uma vez instalado no nosso coração, para retirar, é a graça do Senhor que vai retirar. E aí vai ser mais complicado, é uma luta muito pior, né? Aí a gente vem aqui para Tessalonicenses 5:22, que vai dizer: afastem-se de toda forma de mal. É a mesma coisa de Efésios, mas se afaste, né? Aqui no outro está dizendo não dê lugar, aqui vai dizer se afaste. Ou seja, você primeiro não dá lugar, você pode viver no meio do pecado, você pode viver ali no meio onde as pessoas vão te induzir ao pecado, mas não dê lugar ao inimigo. Continue firme no Senhor, continue na presença, continue em retidão, né? Porque o Senhor ele habita em veredas retas. E aqui vai dizer afaste-se. Ou seja, tudo aquilo que te faz pecar, afasta de ti. Se afasta daquilo dali. Se você não tem como afastar aquilo de você, você se afasta daquilo. Sabe? É essa troca que você pode fazer. E se afaste completamente de tudo que te faz pecar. Porque aquilo dali é uma brecha para o inimigo entrar no seu coração e fazendo aquilo dali, aquele pecado, e se instalando, e vai chegar a um ponto tão crítico de espiritualidade sua, que você vai achar que aquilo dali não é nem mais pecado. O inimigo vai te usar tanto, a tua carne vai te usar tanto, você vai ser tão escravo do pecado, que aquilo dali já vai ser normal para você, e você não vai mais achar que é pecado, né? Não achar, mas você não vai mais identificar aquilo como pecado. E eu acho que um versículo muito famoso, né, na verdade vários versículos, um capítulo muito famoso,
em Efésios 6, a partir do capítulo 10. Isso aqui é sobre a armadura de Deus e vamos ler aqui juntos, né, a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no teu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, né? E aqui eu vou fechar aqui um pouquinho, tá? Eu vou continuar já, né? Mas fortaleçam-se no Senhor. Para você vencer o pecado, você primeiro precisa se fortalecer. Não adianta de nada você, eu sempre caio no pecado. Vê se você está se fortalecendo em Deus. Primeiro passo é você se fortalecer no Senhor. Identifica o pecado e se fortalece em Deus. Pega a tua Bíblia, leia a Bíblia quando a tentação vir. Ora, pede forças ao Senhor. Vai, pede sabedoria para lidar com aquilo. Pede o discernimento de Deus. Pede também o Espírito Santo. Pede para que o Senhor esteja contigo naquela luta, né? A luta é nossa, mas o Senhor nos ajuda. O Senhor ele sempre está ao nosso lado. Então aqui fortaleçam-se no Senhor. E se fortalecer é em oração, é na leitura da palavra constantemente. Não é uma vez na semana ou sei lá, um versículo por dia. Não, é constantemente. Leia o que você puder. Ore quando você puder, né? E o louvor também. O louvor é algo que ajuda muito, que entra no nosso coração, né? O louvor é aquilo que entra nos céus, né? Vai ter um versículo que vai dizer sobre isso. E você vê que o maior livro da Bíblia é Salmos, que é o quê? Uma canção, né? Todos os capítulos. E aqui, e no teu forte poder, ou seja, se fortaleçam no forte poder do Senhor, na graça dele, né? Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora a gente vai ler sobre a armadura de Deus, né? Antes da armadura de Deus vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra o físico, mas contra os poderes e autoridades do inferno, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Ou seja, vai dizer a nossa luta, né, não é contra o físico, não é contra aquilo que é palpável, é contra o mal espiritual, sabe? O pecado ele vem do espiritual e se transfere para o físico. E o único pecado, né, falando sobre físico, que atinge nosso corpo é a imoralidade sexual. É o único pecado que vai atingir nosso corpo diretamente. O palavrão não atinge, a bebida de certa forma atinge, mas não é totalmente, né? A embriaguez não é totalmente físico, né? A gente vai ver a mentira não é algo físico, né? Você vê o adultério não é algo físico. Claro que o adultério pode partir para a imoralidade sexual, e aí já é o pecado físico, mas o adultério em si, ou seja, você cobiçar as coisas pelos olhos, não é um pecado físico, né? Mas você vê que a nossa luta não é contra a carne, não é contra coisas que são palpáveis. A nossa carne é o mental, tá? Isso que a gente deve levar em conta. E aqui, versículo 13, vai dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, você quando veste a armadura do Senhor de verdade, quando você se torna um cristão de verdade, você se torna inabalável. Você não vai cair pelo pecado fácil. Você não vai cair facilmente. Claro que tem aqueles pecados que a gente não conhece, né? E vai ter um versículo falando sobre isso, que Senhor, proteja-me, eu acho que é em Salmos que vai dizer, tá? Que vai dizer, proteja-me daqueles pecados que eu desconheço. Então, tem pecados sim que a gente não conhece, mas que o Senhor nos oriente sobre isso. E aqui vai dizer, né, para a gente permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Tudo o quê? A armadura de Deus. Assim, mantenham-se firmes, ou seja, se mantenha firme no Senhor. Continue nele. Cingindo-se com o cinto da verdade. Você deve ser verdadeiro, tá? Você, aqui quando ele diz cingindo-se com o cinto da verdade, né? Sei que ele usa numa forma meio um pouco significativa, né, a parte da armadura, mas veja pela parte, você deve se revestir da verdade. Seja verdadeiro, sabe? A verdade deve habitar em você, porque o Senhor é a verdade. E sem a verdade, a gente não está em Cristo, né? Então aqui vai dizer: vestindo a couraça da justiça. Seja justo quando você for fazer algum julgamento. Seja justo em tudo que você for fazer, em qualquer coisa. Tenha justiça em você. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Ou seja, você deve se revestir também do Evangelho do Senhor. Aquele, e aqui vai dizer da paz, ou seja, seja aquele, o pacífico, sabe?
não busque confusões. O Evangelho é paz, o Evangelho é o amor, mas também é justiça e santidade, tá? Não vão recortar minha fala e usar nesse sentido, né? Mas a gente deve se vestir com o Evangelho do Senhor Jesus. Apenas Ele salva. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo da fé. Isso é muito importante porque a fé é a nossa armadura total. É o nosso escudo para se proteger contra o inimigo. Ou seja, tendo fé no Senhor, o Senhor vai lhe dar forças e você vai conseguir lutar contra o pecado tendo fé. Se você não crer no Senhor, como é que você vai poder também saber que aquilo é o pecado? Você não consegue. Não consegue. Você precisa ter fé em Deus e você lutar contra isso. Se você não consegue ter fé, não consegue saber se você tem fé, cara, ore, peça ao Senhor, né? Peça para que o Senhor te revista de fé e para que você creia mais no Senhor, que o Espírito Santo habite em você. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, usem um capacete da salvação. O capacete da salvação é justamente a salvação de Cristo Jesus, que está presente em todo o meio, né, do Senhor, que é a palavra dele, que é tudo, louvor, que é adoração, está em tudo. É a salvação, você compreender que Cristo é o seu Salvador, único e suficiente, que você não precisa mais de nenhum outro espírito ou de nenhuma outra coisa que possa te salvar. Isso é a salvação. Jesus Cristo é o Salvador, né? Não existe outro. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui vai dizendo em último lugar, tá? E eu acho que é o mais importante, que é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, tá? É isso daqui que a gente deve usar diariamente. Isso daqui a gente deve trocar pelo nosso celular, que nos faz pecar. A Bíblia, a palavra de Deus, nunca vai nos fazer pecar, nunca vai nos fazer tropeçar, né? A gente deve ter sabedoria também. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Ou seja, ore em todas as ocasiões. Foi aquilo que eu falei há alguns minutos atrás. Ore em todas as ocasiões que você puder, com todo tipo de súplica, com sua proclamação a Deus, né? Você exclamar ao Senhor aquilo que você tem, aquilo que você sente. Cara, oração é uma conversa com Deus. E aqui vai dizer, ore em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Tem um tempo vago, ore ao Senhor. Você tem aquele tempo que é inútil, que você não precisa, tira e coloca para você ter um tempo com o Senhor. Quando você tem o seu tempo com Deus, quando você coloca o Senhor acima, aí sim, você pega aquilo que você tirou e você repõe e utiliza daquilo, seja lá jogar, seja lá assistir, qualquer coisa, né? Então, irmãos, é basicamente isso o vídeo, né, que eu queria gravar para vocês sobre como vencer as tentações. É importante lembrar que às vezes, né, o pecado ele não provém simplesmente do inimigo, provém da gente também, da nossa mente fraca, do nosso corpo fraco, porque a gente é carne, né? Vai ter o versículo que vai dizer que o Jesus vai dizer isso, né, quando ele está lá no Getsemane, que a carne é fraca, mas o espírito é preparado, ou seja, andem no espírito e não na carne, né? E muito obrigado por assistirem esse vídeo, irmãos. De novo, eu não peço fama, nem likes, nem dinheiro, nem nada, né? Mas se vocês puderem ajudar, me ajudem para que eu possa comprar equipamentos melhor. O meu suporte quebrou e eu estou tendo que gravar de noite porque o ângulo da luz atrapalha. Mas, irmãos, muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima. Fique com Deus.